E aí, Felipe, seu microfone está mutado, tudo bom? Sim, boa tarde, tudo bem, Letícia? Estou meio duro aqui, porque eu passei por um procedimento ontem, mas ontem não, quarta-feira, estou em recuperação aí, foi meio de surpresa, mas estamos aí com tudo, animadíssimos, com essa oportunidade de falar do Latinoware aí. É engraçado, né, tu estava falando em espanhol, e aí tu foi fazer a leitura do título em inglês, e aí automaticamente tu falou o soul, né, que é uma coisa automática que a gente, quando tá falando uma outra língua, tem que encaixar, né, é muito engraçado. Então vamos lá, podemos começar então? Sim. Beleza, deixa eu dar meu... E que eu compartilhe com o pessoal sua tela. Beleza, deixa eu dar um comentário aqui. Beleza, estou compartilhando a minha tela. Então, pessoal, Felipe Pires com vocês. Legal. Bom, primeiramente, obrigado de novo aí pela oportunidade, né? Para mim é uma honra estar participando com você. Eu sempre quis participar aí do Latinoware, então fico muito feliz aí com essa aprovação, né, do nosso tema. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse tema legal chamado Thread Hunting, né? Então, como a gente pode trazer esse teste mais prático, né, de uma forma criativa para tentar entender esse processo de detecção e eficiência quando a gente fala de sensores de segurança. Porque hoje, na verdade, a gente, quando pensa em defesa cibernética, que é um nome bonito, a gente tem vários cenários, né, e vários players de segurança. Então, como a gente pode tentar criar algo para, de fato, testar esses players de segurança? Isso é uma coisa que eu sempre me questionei, na verdade, não sempre, né, vamos lá, mas eu vou contar um pouquinho da minha história depois, por onde eu trabalhei, e é meio uma faca de dois gumes, né, quando a gente pensa o seguinte: quando a gente vai testar um produto de segurança, a gente precisa literalmente cruzar os dedos para, quando a gente oferece isso para um cliente, que no momento que está testando um software de segurança ou provendo algo nesse sentido, ele precisa receber um ataque naquele exato momento que está testando um produto. É meio estranho pensar, né? Tomara que esse cliente que eu estou testando um produto receba um ataque para que eu mostre que a minha ferramenta é de fato eficiente. Então, a gente vai trabalhar um pouco dentro dessa linha ao longo desse nosso bate-papo. Então, um pouco de quem sou eu. Eu gosto de colocar esse slide aqui, porque não importa quem sou eu, né? Então, quem quiser saber o que eu faço, do que eu me alimento, tá as minhas redes sociais ali, tá? Eu utilizo o Twitter bastante, principalmente LinkedIn, para postar algum artigo, né? Os artigos que eu publico não é com nenhuma intenção de falar de Zero Day ou de uma grande descoberta, mas sim gerar conteúdo de base para toda a galera mais nova, né? Que é um nicho que eu tenho percebido, que hoje em dia a gente usa muito ferramental, né? E não constrói. Esse é o grande detalhe quando a gente fala do open source, né? O open source ele nos possibilita criar muitas coisas e ser criativo. Mas se a gente se torna um executor de ferramenta, a gente acaba não tendo toda essa base de conhecimento. Então, isso é um pouco das minhas redes sociais que eu utilizo, né? Hoje eu trabalho na Zup Innovation, trabalhando nessa parte de segurança, né? Hoje eu estou andando mais como, na verdade, eu assumi essa posição oficialmente essa semana, como Principal Security Engineer dentro da Zup, além de pesquisador, e trabalho também como pesquisador global na HackerSec, tá? Então, hoje, um pouquinho do que a gente vai falar, antes de entrar, de fato, nos testes, vamos colocar todo mundo na mesma página, né, para entender um pouquinho do que a gente está falando, o que é uma thread, de fato, aí vamos pensar um pouquinho dentro dessas ideias, né, fazer um brainstorm dentro dessa linha do thread hunting, né, falar um pouquinho de APT, sugerir para vocês uma mudança de mentalidade, né, alguma ideia sobre que times que a gente pode construir dentro de uma corporação, ou tentar construir isso de maneira inteligente, e falar um pouquinho sobre as atividades que a gente acabou fazendo nos Zup Security Labs, e aí vamos abrir para pergunta, certo? Então, de fato, o que é uma thread, né? Então, antes que o pessoal me pergunte, né, eu acho legal, porque a gente está num evento internacional, e a nossa língua oficial, entre aspas, né, a oficial no mundo é o inglês. Então, eu falo isso para os meus alunos nas faculdades, quando eu dou aula, que o inglês, ele é um desafio, né? Então, não só para os alunos, como para mim também. Eu também faço aula de inglês, porque acho que a gente sempre tem que aperfeiçoar, né? Então, o que é uma thread? Então, uma thread, na prática, né, eu não estou botando nada na pedra aqui, dizendo, o Felipe falou, é verdade. Eu simplesmente peguei o que a ISO 27005 falou para trazer uma definição para vocês. Claro que podem haver outras definições, mas no resumo, né, é um incidente potencial que pode causar um determinado dano num sistema ou numa organização. Então, pode ser um software que está sendo atacado, né, um roubo de propriedade intelectual, pode ser um roubo de identidade, né, ou propriamente uma sabotagem, que isso acaba acontecendo muito, né, quando a gente tem uma exposição de uma imagem, por exemplo, de uma determinada empresa numa rede social, por exemplo, né, alguém tentando criar uma sabotagem ou trazer uma imagem ruim daquela companhia, né, e tipos de extorsões
são alguns tipos de threads que a gente vê, né, de security threats, digamos assim, ou seja, que são os famosos ransomware, né, que a gente vê onde o atacante, no caso, né, o threat actor, ele vai lá, infecta uma empresa e solicita um resgate para, de fato, devolver estes dados. Então, tudo isso são formas de ataque, né, de uma thread. Então, não confunda esse thread com a thread, né, quando a gente fala lá, vou te colocar nessa thread de e-mail, nessa trilha de e-mail, nessa trilha desse assunto que a gente está tratando. Quando a gente fala de threat de modo geral, o que acontece? As organizações como um todo, eles precisam escolher uma forma mais ativa de gerar esse conhecimento, essa inteligência para dentro da própria empresa. É aí que entra o famoso termo hunting, né? Como eu posso trabalhar de uma maneira defensiva, proativa, para entregar essas defesas para as organizações dentro de uma rede ou de ameaças que são totalmente desconhecidas. E aí vem um brainstorm, né, que foi quando eu recebi, para quem não sabe, eu trabalhava na Polônia no ano passado, eu recebi um convite para trabalhar como pentester lá, né, então eu trabalhei durante quase 5 anos num player de segurança, né, um player privado, Trend Micro, e eu recebi uma proposta para ir para uma outra empresa na Polônia e me movi para lá. Quando eu estava lá, eu trabalhei 1 ano, até que a ZUP me convidou para voltar para o Brasil para tentar criar algo diferente, né, com uma inovação diferente. E aí que veio essa construção de pesquisa, né. Então, o que eu comecei a pensar, na verdade? Em criar um time de pesquisa, uma referência com relação à pesquisa, mas de uma forma inteligente. Então, trabalhar com pesquisa de ameaças, fazendo descobertas de novos tipos de ameaças, né, ou provendo para o meu time de segurança e para a minha companhia, e não só isso, mas estendendo isso para o mercado como um todo, a nível de comunidade, uma linha proativa de defesa contra essas ameaças avançadas, né, que são as Advanced Persistent Threats, que são essas ameaças persistentes, que são diferentes, que têm uma característica diferente, né, e tudo isso usando um mindset ofensivo, uma técnica ofensiva, né, como um pentester mesmo utiliza muitas vezes, que é pensando como um threat actor, né, como esse atacante, né, pensa num processo de invasão. E aí a gente tem também esse processo de pesquisa de vulnerabilidade, desenvolvimento de exploits, né, para tentar criar exploração dentro de um ambiente que pode ou não ser vulnerável, como eu posso ser criativo nesse sentido, né, trabalhar com a engenharia reversa, que ela pode ser para um fim de análise de malware, como uma técnica sendo utilizada dentro da análise de malware, como pode ser simplesmente uma técnica onde eu vou realmente fazer um reverso de determinada aplicação para entender o código daquele binário, como ele funciona, como ele se executa, né? Fazer um conhecimento de intrusion detection, como eu conheço isso a nível de rede, num processo de intrusão de um atacante, e como eu posso fazer essa análise forense. Então, tudo isso para montar um centro de pesquisa, um ambiente de pesquisa efetivo para gerar uma defesa proativa. E, claro, o grande desafio disso é fazer essa entrega automatizada e inteligente para o ganho de produtividade, que no final das contas o que interessa é a produtividade que a gente vai gerar para uma companhia, né? Então, pensando nesse brainstorm, é que a gente foi construindo eu construí, assim, esse life cycle, digamos assim, né? Foi uma coisa que eu comecei a pensar sobre esse desenvolvimento. Então, tu tem, na verdade, no início, uma threat, né? Tu tem uma ameaça ali. E a ameaça, ela pode ser ou conhecida ou pode ser desconhecida. E aqui entra um ponto, galera, importantíssimo. Tudo que é conhecido, ele gera aprendizado. Óbvio, Felipe, eu sei disso, mas aí que está o detalhe. Quando eu aprendo como funciona uma ameaça conhecida, eu posso começar a criar hipóteses, que é a grande palavra que define, digamos assim, uma técnica de hunting, né? Como eu crio as possibilidades, as hipóteses de um ataque. Então, conhecendo bem uma ameaça, como ela funciona, o que já aconteceu, olhando para trás, este ataque de ransomware WannaCry tem este modal de ataque, o NotPetya tem este modal de ataque, o Mamba tem este ataque, né, e entre tantos outros, ou como funciona determinado grupo, o Equation Group trabalha de um jeito, o Lazarus Group trabalha de outro jeito, esses grandes grupos de APTs, né, então como eles têm essas características, a gente consegue, a partir desse momento, entender quando ela é lançada uma falha que é, uma ameaça que é desconhecida, e tudo isso gera o quê? Quando eu trabalho dessa forma criativa, eu preciso gerar um reporte disso. Se eu estou fazendo uma análise, né, por que eu preciso gerar um reporte? Porque tu vai evidenciar o teu trabalho. E não só isso, essa evidência ela vai gerar um mecanismo chamado melhoria dos sensores de defesa. O que acontece? Se eu estou fazendo um teste de uma ameaça, né, uma threat, dentro do meu ambiente, e eu vi que aquela ameaça ela deu um bypass no meu antivírus, eu posso fazer um tuning, né, um ajuste nessa configuração. Se ele deu bypass no Faro, eu posso fazer um tuning nessa configuração e fazer também um ajuste nisso. Então, esse processo de pesquisa criativa, ele vai gerar essa melhoria nos sensores de defesa. E automaticamente ele cria aquela palavra bonita que mamãe gosta, né, mas que não entende nada, a minha no caso,
né, eu ponho esse slide para ela ver dizendo assim, puxa, meu filho manja muito, né, mas que ela não sabe, obviamente, mas o famoso conceito de CTI, né, o Cyber Threat Intelligence, que é quando tu constrói esse sistema inteligente de autodefesa. E aí aqui é muito legal, porque a gente vai falar um pouco de open source nesse sentido. Existem um mundaréu de ferramentas, vamos dizer assim, muitas ferramentas open source que nos auxiliam nesse processo de construção de inteligência. E, obviamente, a gente tem que automatizar esse processo, né? Por quê? Porque cada vez mais existe um fortalecimento dessa resiliência, né? Cada vez mais os malwares, as ameaças, elas vão mudando os tipos de ataque, elas vão melhorando, né? Então, isso é um ciclo que está sempre acontecendo e não termina nunca, né? Então, pensando nisso, a primeira tratativa é trabalhar contra defesas das APTs, né, ou as APTs, que são as Advanced Persistent Threats, que são diferentemente de uma ameaça convencional. Por quê? Porque uma ameaça avançada, ela entra na categoria onde tu define um target específico, um objetivo específico dentro de uma empresa, né, através de uma exploração de uma máquina, de uma rede, onde um cybercriminoso, ele vai trabalhar de uma forma mais agressiva para, de fato, comprometer este alvo que ela tem, né? Então, por exemplo, imaginemos que alguém tem um sistema de controle ou uma informação muito específica, está desenvolvendo um novo produto, um produto que tem toda uma propriedade intelectual própria. Então, a APT, ela vai focar num alvo específico, né? Num target específico, seja para fins de um produto, seja através de uma sabotagem mesmo, talvez. Ou seja, são vários motivos de tu utilizar uma APT, né? De tu sofrer um ataque através desse tipo de técnica persistente. E aí entra um detalhe interessante, que essas APTs, elas têm algumas características, e por que elas são avançadas, né? Por que elas são persistentes, e assim por diante. Então, para ela ser avançada, é porque ela envolve uma pesquisa muito profunda do target, ou daquela pessoa que está tentando atacar, daquela empresa especificamente. Obviamente, ela vai requerer muitos requisitos, ferramentas, né, skills técnicos para essa execução. Tu vai ter que ter um background mais forte para essa execução. E, obviamente, isso não é uma coisa simples e barata, né? Tu precisa de recursos para executar essa PT, quando a gente fala de fato de algo avançado. Por que ela é persistente? Porque ela usa múltiplos vetores de ataque, isso que é importante. Ela pode ser desde um e-mail phishing, desde uma postagem numa rede social, pode ser desde o bom e velho USB, enfim, ele usa múltiplos vetores de ataque. É um ataque que acontece de forma repetida, né? Várias vezes simultânea, e principalmente ela é persistente porque ela se estende por um longo período. Outro ponto interessante é por que ela é uma ameaça, obviamente, porque ela vai buscar sempre uma fraqueza, né, dentro de um sistema que possivelmente pode estar falho. Ele vai procurar uma brecha de um sistema, né, para poder fazer uma introdução, né, uma intrusão dentro dessa vítima, e obviamente ele vai querer causar um grande dano aí nesse target, né, nesse objetivo que é a empresa que ele está querendo atacar. Então, isso, muito simplistamente, é uma APT. E aí que vem a ideia do change your mind, né? A gente está falando o seguinte, estamos falando de pesquisa, estamos falando de hunting, estamos falando de segurança. Onde que fica esse profissional? É uma curiosidade, né, e é um desafio bem ousado que eu estou tentando trazer para o Brasil, né? Compartilho isso com algumas pessoas que eu tenho percebido que têm feito isso também junto, não comigo, não é uma iniciativa minha, mas é uma coisa que eu percebi, comentei com outras pessoas que também têm feito isso, obviamente, que é tentar trazer a visão desse cara, né? Onde eu coloco o hunting, né? O hunter, a pessoa que vai fazer o hunt, de fato, hoje. Porque a gente pensa o seguinte, essa pessoa fica onde? Dentro de um SOC, né? Um Security Operations Center, ele fica dentro de um suporte técnico, ele é um N1, um N2, N3, ele faz só uma análise de malware, onde entra esse cara, né? Então, o que é o Cyber Threat Hunting? E aqui entra um ponto interessante. Cyber Threat Hunting nada mais é do que uma ação proativa para eu trabalhar com defesa, certo? Pensando de uma maneira ofensiva, certo? Então, aqui o que diz a ação é justamente isso, né? É um processo proativo e interativo na procura através da rede para detectar e isolar uma ameaça avançada, né? E detalhe interessante que essa ameaça avançada ela está tentando evadir, né, algumas soluções de segurança que existem no meu ambiente. Então, nada mais é do que um processo, né, é uma atividade, né, proativa de defesa, mas com um mindset, né, que é aquela palavra bonita que o gerente gosta, também gosto particularmente, onde a gente tem que mudar um pouquinho a nossa mente, né, para pensar mais ofensivo. Isso, claro, vai ajudar esses profissionais que atuam dentro do processo de threat intelligence. Então, o hunting, ele acaba se abastecendo e
sendo um coletor dentro de Threat Intelligence, ou seja, ele acaba utilizando muitos dos recursos que Threat Intelligence gerou, porque Threat Intelligence nada mais é do que vários sensores que abastecem uma determinada inteligência, né? E, obviamente, vai ter uma automação. Então, o Hunter, o Threat Hunting, ele pode se abastecer dessa informação, como ele pode abastecer também, né? Então, ele pode buscar esse source como ele é um provedor deste source. Isso que é um ponto importante. Quando a gente fala do Hunt, é da atividade, mas o Hunter é o profissional. Então, o Hunter em si é o profissional que é qualificado para o quê? Reconhecer, né? Isolar e desabilitar uma possível APT que está sendo utilizado. Isso pode fazer de uma forma manual, obviamente, né? Vai ser talvez um pouco mais complicado, mas é possível, ou também utilizar mecanismos e ferramentas baseados em machine learning, inteligência artificial e assim por diante, certo? Então, é o profissional que ele vai buscar possibilidades, né, e vai fazer uma caça mesmo, seja ele nos atacantes externos, quanto no interno. E aqui é um ponto interessante, né, que a gente percebe hoje o mercado falando muito, já vem falando sobre o famoso conceito de Zero Trust, né, que é o quê? Onde ninguém é confiável, digamos assim. Até o funcionário interno, ele é um cara que a gente precisa ter um cuidado. Por quê? Eu posso ter hoje dentro da companhia alguém que trabalha dentro da minha área de desenvolvimento, minha área de segurança, área que for, e ele, por algum motivo, ele ser justamente um intruder, né? Ele vai estar lá dentro e ele pode vazar um dado mesmo ele estando dentro. Então, cada vez mais o Hunter, esse profissional, ele tem que ter esse skill de fazer essa investigação, né? Seja ele externa ou seja ela interna, certo? Então, quando a gente fala de técnicas de hunting, né? Eu vou citar duas apenas, que são duas técnicas baseadas, uma em IOCs, e outras em IOA, tá? Para vocês entenderem. Então, o IOC, ele nada mais é do que um indicador de comprometimento do que já aconteceu. Então, lembram que eu falei no início da nossa apresentação, da nossa conversa, que a gente tem que analisar o que já aconteceu, né? Por quê? As ameaças conhecidas geram um quê? Um aprendizado. Então, vai ser o quê? Um domínio, um IP linkado a um phishing que aconteceu de um determinado website, um valor criptográfico, ou uma informação de um site que foi sofreu um tipo de defacement, né, aquele bom e velho borrão na página de uma empresa, ou para ser para fins de hacktivismo, né, para protestar de fato, ou até mesmo um ransom. Então, que tipo de indicadores a gente considera no IOC, né? Então, algum domínio específico que está associado ao malware, um IP suspeito, como eu falei, né, um valor criptográfico, então um MD5, SHA-256. E quando a gente pensa nesses últimos vazamentos, por exemplo, o que a gente consegue ver? A gente consegue perceber que muitos desses ataques já vêm lá no final da matéria os IOCs relacionados a este vazamento ou esse tipo de ataque, né? Então, por exemplo, do próprio STF, STJ, agora eu me esqueci do Superior Tribunal de Justiça, STJ, é isso, né? Ele tinha justamente os IOCs, né, relacionado aos binários que foram executados, os valores ali de MD5 que foram usados, né, o loader e assim por diante. Então, isso é o que já aconteceu, né? Então, baseado numa assinatura de detecção de um determinado host, né, ou uma assinatura de antivírus que está associado, por exemplo, a uma assinatura de um IDS, né, um Intrusion Detection System, ou um determinado dado que está relacionado a uma possível exploração, né, linkado a um exploit de uma vulnerabilidade. Então, por exemplo, eu posso, por exemplo, o ataque do WannaCry mesmo estava relacionado ao Eternal Blue, né, que estava associado ao MS 17010 da Microsoft. Então, tudo isso é um IOC, que ele traz uma aprendizagem, traz uma informação. Então, quando se faz uma análise de um ataque, é perceptível linkar esses eventos para poder entender qual que é a correlação disso, né? E o famoso TTP, os bons e velhos Tactics, Techniques and Procedures, que são as táticas, né, as técnicas e os procedimentos que são associados aí a um determinado comportamento. Por exemplo, o famoso Mimikatz, que é uma ferramenta que utiliza aí para fazer a coleta de extração de credenciais, utilizado, obviamente, em pentest, mas que muitas vezes as companhias já colocam isso como uma ferramenta maliciosa, entre aspas, porque ela entende que ninguém deve coletar credencial, a não ser o pentester que está executando. Então, ele bloqueando o Mimikatz é uma forma dele também proteger, mesmo que ele tenha uma ação de um pentest local. Outra coisa que a gente percebe, quando a gente fala de ferramentas, né, associadas a um ataque, é o bom e velho PSExec, né, do SIS internos da Microsoft. Porque ali a gente vê que é uma ferramenta para execução de script remoto. Muitas vezes tem muitos malwares que estão utilizando esse tipo de ferramenta. Então, analisando os TTPs ali, né, um tipo de técnica
e de uma ferramenta específica, já dá para ter um aprendizado dos famosos IOCs. E aí a gente pensa que tipo de plataforma a gente poderia trabalhar em cima disso. E aí existe hoje o MISP, né, o Malware Information Sharing Platform, que nada mais é do que uma ferramenta open source, onde a gente pode gerar este repositório de IOCs. É uma plataforma onde a gente vai correlacionar e colocar várias informações desses ataques lá dentro, né? Então depois eu posso compartilhar o link com vocês para quem ainda não conhece. E aí é interessante porque ele vai trazer esse tipo de informação que eu estou mostrando para vocês. Antes que vocês se assustem, fique tranquilo, isso é um print do próprio Google, da própria MISP, então não tem nenhum dado vazado aí, fique tranquilo quanto a isso. E aí entra aqui, desculpa, um ponto interessante também. Quando a gente olha esses casos aqui, né, essa foto mesmo ela já dá para ter uma interpretação bacana. Parece meio confuso, né? Eu até posso imaginar que vocês estejam pensando que nunca viu. Mas a gente consegue ver justamente aqui, né, o nome Loki. Para quem sabe, Loki é um tipo de ransomware que aconteceu em 2017, se não me engano, né? Então, todos os eventos que se correlacionam com um determinado binário dele, né, ou com outros binários, com outros eventos que eles estão correlacionados, e aí gerando essa inteligência proativa. E aí a gente consegue ver aqui onde está o meu mouse, justamente um nome, né, Invoice INV00123, que provavelmente foi o artefato, né, que foi recebido por uma determinada empresa, uma boa e velho pagamento, né, uma invoice de pagamento, que tinha um malware ali associado, provavelmente dentro de um PDF, que chamavam JavaScript, que rodavam esse malware, né, que baixava esse malware, na verdade, para a vítima e rodava. Então, o MISP, né, esse Malware Information Sharing Platform, é justamente um repositório para gerar esse sharing de inteligência entre as corporações. Então, isso é todo o conceito baseado em IOC, certo? Outra técnica é baseado em IOA, certo? Que é os indicadores of attack, né? Indicator of attack. Que já não é baseado mais no que já aconteceu, mas no porquê ou na intenção do que o atacante está tendo, né, para invadir uma empresa. Ou seja, um olhar mais estratégico, né, pensando muito mais nessa questão das táticas, das técnicas e dos procedimentos que estão sendo usados. Ou seja, ele é totalmente baseado no behavior, né, no comportamento de como ele pode ser executado. Então, ele leva esse tipo de análise muito mais no nível maduro, né, de inteligência, onde eu posso realmente trabalhar proativamente para identificar, né, essas ameaças e aí sim trabalhar de uma forma estratégica e defensiva contra essas ameaças conhecidas. E aí vem os indicadores. Quais indicadores, Felipe? Muitas vezes a gente pensa que a análise comportamental ela é baseado, né, nesse famoso Endpoint Behavior Analysis, né, que é quando eu contrato um sensor de defesa, ele tem o famoso Behavior Monitoring, né, o monitoramento de comportamento, ou Machine Learning, ou Deep Learning, ou qualquer learning que seja, né, é que a gente pensa muito nisso, mas muitas vezes não, quando a gente fala em Real-Time Behavior, não está relacionado a isso. Muitas vezes, por exemplo, a gente está vendo que alguém está tentando autenticar várias vezes no horário ou melhor, está querendo rodar um PSExec à meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas e 5 horas da manhã. É um script, está rodando todas as noites. Mas, que ele rodou aquele script e nada aconteceu de infecção. Mas é um comportamento estranho, porque se eu não tenho uma Gmood, se eu não tenho nenhuma task, né, uma atividade para fazer naqueles horários e está acontecendo na minha empresa, então já é um motivo para eu analisar esse comportamento em real time. Outras coisas é o famoso execução de um metadado de um código ou uma livraria que está sendo chamada, uma sequência de eventos, propriamente mesmo, isso que eu acabei de citar é um exemplo de uma sequência de eventos. Eu estou vendo que todos os dias, à meia-noite, 1 hora, 2 horas, tem alguém tentando rodar um script, ou não, eu estou vendo um usuário tentando fazer um login em uma determinada aplicação, né, meia-noite, e meia-noite 3, meia-noite 5, de 5 em 5 minutos ele está tentando logar, e isso demorou 1 hora, ele tentou, sei lá, 70 vezes o mesmo login. É impossível a gente pensar que o usuário vai fazer 70 tentativas de intrusão, de login numa aplicação, né, e muitas vezes a região que ele está fazendo essa tentativa é diferente. Então, provavelmente deve estar sofrendo algum tipo de brute force não tão agressivo. Então, isso são umas sequências de eventos que podem gerar uma suspeita para atuação proativa, né? Não teve a infecção de fato, está trabalhando proativamente, né? Ou um comportamento relacionado a uma ameaça digital, né? Os TTPs linkados a um dado que foi, por exemplo, um dado que está relacionado ao malware, né? Como eu comentei, então, por exemplo, o Mamba, né? Os primeiros Mambas que surgiram lá em 2017, eles estavam muito associados a uma ferramenta chamada de Decrypt, né? Que era uma ferramenta que fazia criptografia de disco, né, criptografia full de disco,
Era uma ferramenta open source que tu fazia basicamente o mesmo trabalho de como se tu contratasse um BitLocker da Microsoft ou uma outra solução de endpoint encryption, né? Ele tinha essa primícia e era uma ferramenta gratuita. O que os caras fizeram foi recopilar ele para usar ele como um malware. Então, basicamente, isso está linkado a um ataque usado, né? Outra coisa é essa persistência desses componentes utilizados para ataque. E aí, se a gente pudesse elencar, eu pelo menos elenquei 10 situações aqui que eu acho que é importante a gente sempre ligar o alerta, né, antes de a gente ir para a parte de demo, assim, tem toda essa parte teórica, que talvez são insights importantes para a gente construir conhecimento, e depois eu vou mostrar os testes pensando nisso que a gente está falando. Então, hosts internos com más requisições, né, ou seja, a minha tratativa local no Brasil, eu não negocio com empresas da Europa, e eu estou tendo muitas requests, né, de hosts internos para a Europa. Faz sentido? Hosts internos com portas fora do padrão, né? Então, eu tenho os meus serviços rodando nas minhas portas específicas, e aí eu simplesmente começo a ver serviços que não deveriam estar rodando em portas fora do padrão. Ou servidores públicos, né? Os famosos que estão dentro da DMZ, que estão abertos para a internet, que estão tentando fazer conexões com hostings internos. Ou malware, ou uma sequência de ataque de malware fora do horário convencional, né? Scan de redes, né? Alguém fazendo um port scan dentro do meu ambiente, sendo que eu não tenho time de pentest. Quem estaria fazendo um scan de rede dentro da minha empresa? Né? Então, eu preciso ter uma ferramenta de monitoramento para analisar isso, né? Para poder dar visibilidade disso. Outra coisa, múltiplos alarmes, né? Ou múltiplos eventos do mesmo host, com alarmes diferentes, né? Seja por um processo de infecção, seja por um script que está rodando, seja por um PowerShell, e assim por diante, né? Ou um sistema que está sempre sendo reinfectado com malware, ou como eu comentei, vários logins, né, de um mesmo usuário em regiões diferentes. Isso é claramente um brute force, né? Ou muitas vezes que eu, quando trabalhava fazendo muita POC, né, a gente via muito isso, né? Hosts internos utilizando SMBs externos, né? E também, esse aqui era campeão de venda sempre, né? Que eram hosts internos fazendo muitas queries para DNS externos. Então, isso que a gente poderia elencar, assim, de alguns tipos de comportamento. Claro que, de novo, IOA, ele é baseado no porquê. Pensem nisso, né? De como o atacante, né, ou o threat actor, ele vai utilizar para invadir, de fato, uma empresa. E aí, talvez vocês perguntem, Felipe, mas qual seria o time ideal para construção? E aí que vem um outro change your mind, né? Um outro desafio, né? O time que eu acho que é interessante, dentro de uma estrutura, pensando em pesquisa e hunting, né? A gente tem um gerente, de preferência, com uma visão estratégica, né? Os especialistas e o tech lead, que são aquelas referências técnicas, né? Não só para segurança, mas como um todo, e principalmente desenvolvedores. E aí entra uma linha, né, de intersecção que eu acho muito importante, né? E é interessante que eu estava falando num outro evento hoje sobre isso, né? Como é importante essa intersecção de security guy com developer guy, né? Os caras precisam andar conectados e juntos para poderem fortalecer isso a nível de segurança. E se eu pudesse elencar alguns dos skills, né, não existe uma prioridade de skill, qual que é mais importante ou menos importante, mas eu penso em engenharia reversa, né, exploit development, né, seja desenvolvimento de exploits, pesquisa de vulnerabilidades, alguém que tenha dentro do time um skill muito forte em computação forense, né, alguém que seja muito bom em segurança ofensiva, hardware hacking, né, e se a gente pensar em outros skills, principalmente open source, porque a gente tem hoje uma gama gigante de produtos que a gente pode trabalhar, testar, se reinventar, né, algumas pessoas dentro da parte de desenvolvimento que trabalham muito bem com linguagem de programação, o próprio entender esse processo de desenvolvimento de software, né, de DevSecOps, como funciona isso, basear muito conhecimento também de Windows internals, de Unix internals e assim por diante, sistemas operacionais como um todo. E para se criar toda essa correlação, é muito importante ter um cara que tenha esse conhecimento de tratativa de data science. Então, esses são alguns skills que eu imagino que sejam interessantes a gente ter. Claro que pode ter outros tantos skills, né? Pensem que isso aqui é só uma sugestão que eu queria trazer para vocês, né? E aí entra um pouquinho do que a gente acabou construindo ali ao longo desses meses que eu tenho trabalhado na ZUP, que é o ZUP Security Labs, né, onde eu usei algumas dessas primícias que eu estou passando para vocês, de hunting, né, de análise por ameaça, né, e pensar de uma forma ofensiva para melhorar os sensores de defesa. E aí eu fiz alguns testes, né? Todos esses testes foram publicados, obviamente, eles foram repassados para todos os provedores, os vendors de segurança, tá? Então, todos os vendors de segurança sabem do que
a gente está falando aqui, né? Inclusive eu tive várias conversas com eles, né? Então a gente publicou na Pentest Magazine, Hack9, eForensic, e basicamente esse era o relatório que a gente gerava e mandava para os players, né? A gente fez teste aqui com a CrowdStrike, que é um player de segurança para endpoint, para data center, né? Para como um todo. A gente fez testes com a Cybereason, com Sophos, e ainda tem outros tantos que a gente está fazendo. E agora eu queria mostrar para vocês uma parte mais técnica disso, né? Como os testes foram realizados. Então, esse aqui foi um dos testes que a gente fez, né? Que é justamente uma infecção com ransomware, aplicando utilizando um pequeno delay no processo de uma aplicação de uma policy. Então, quando tu seta uma policy dentro de uma ferramenta de segurança, ele tem um tempo, né, de heartbeat, digamos assim, onde tu tem uma ferramenta de gerência, né, seja em cloud ou on-premise, que ela vai mandar uma informação para aquele sensor que está dentro do endpoint, né, e aquele endpoint vai receber a nova update de policy, e a partir daquele momento ele vai poder assumir aquelas novas políticas, né. Então, a demonstração é baseada nisso. Então, a primeira ideia, na verdade, foi um reteste que eu fiz com a Cybereason, né, que é justamente o quê? A gente instalou o Cybereason dentro de uma máquina Windows 10 e começou a fazer a execução desse processo, para mostrar como funciona tudo isso, né? Então, primeiro era validar se a ferramenta estava funcional, se não estava funcional. A primeira ideia do teste é o quê? É mostrar que foi criado um script, certo? Para executar. Eu estou falando que chegou o meu filho. Esse é o negócio de trabalhar o work from home, né? Então, eles vão aparecer aqui provavelmente algumas vezes. Então, acredito que isso aconteça com todo mundo. Então, vamos lá. Aqui a gente vê, primeiro, a minha ideia foi mostrar que o script, ele estava totalmente funcional. Porque a principal ideia aqui era rodar um PowerShell. Então, a gente consegue ver aqui que eu coloquei como ZUP no policy, né? Ou seja, tem duas máquinas que não estão com nenhuma policy aplicada, mostrar que eles estão limpos de política, ou seja, eles estão totalmente vulneráveis, para justamente mostrar que o script que foi criado em PowerShell, ele é efetivo, né? Então, para vocês entenderem como funciona esse processo, né? Basicamente, a gente vai rodar um script em PowerShell, ele vai utilizar uma requisição de API, né? Vai buscar uma API dentro do Malware Bazaar, que é uma plataforma que a comunidade usa aí com vários samples, né? Reais, malwares reais, para a gente poder fazer um teste real de infecção. Então, todos os testes que a gente fez foi baseado nisso, né? Com malwares reais. Então, aqui a gente consegue ver justamente que essa máquina Windows 10, ela está sem policy nenhuma, e agora eu vou mostrar a máquina do Windows 7, tá? Isso aqui a minha esposa falou que ia fazer, ela disse que ia mandar eles aqui só para atrapalhar, mas tudo bem, a gente se vira aqui e não há de ser nada, tá? Esse é o bom do home office. Espero que seja divertido para todos, tá? Então, aqui a gente volta para a máquina Windows 7 agora. Então, por quê? Porque este provedor, a Cybereason, ele estava fornecendo proteção para o Windows 10 e o Windows 7. Pensem o seguinte, pensem que todos esses testes, né, que é importante aqui que eu citar, é que o meu intuito aqui não é dizer qual que é a solução melhor ou pior, e sim trazer para vocês a ideia desse mindset de como executar teste. Lembrem no início da nossa conversa, que eu coloquei o seguinte, é tão difícil a gente testar um produto de segurança e torcer para sofrer um ataque justamente no momento do teste. Então, nada mais justo do que a gente, de fato, testar ele, né, com malwares reais, para a gente, de fato, entender se ele está realmente sendo executado, se ele está, de fato, eficiente no processo. Então, só para confirmar, essa é a máquina Windows 7 e aquela máquina Windows 10 que eu vou executar os scripts. Então, primeiramente, o que eu estou fazendo aqui é executar o script, né, e mostrar o processo de infecção. Lembrem que quando eu setei a policy, eu coloquei como no policy. Lembram disso? Ou seja, ele não tem nenhuma policy. Então, automaticamente, deve acontecer a infecção desta máquina. Por quê? Porque eu preciso primeiro mostrar que ele realmente está funcional. Então, esse vídeo, inclusive, é interessante, porque essa demonstração que eu estou mostrando para vocês, eu fiz essa demonstração para o próprio CSO da Cybereason lá dos Estados Unidos, para mostrar justamente para eles fazerem a correção desse processo e assim por diante. Então, isso é muito importante quando a gente faz teste de segurança, ter essa linha direta com o vendor, né? Para que seja um trabalho eficiente, e o intuito, de fato, é para trazer uma proteção. Então, a primeira coisa que eu fiz foi rodar esse script em PowerShell. O que ele está fazendo é um request, né, via API, diretamente no site do Malware Bazaar, né? Ele está baixando, como a gente consegue ver aqui, um malware, né, uma pastinha zipada. Então, ele está baixando automaticamente disso. Ele precisa extrair este arquivo lá dentro e executar na máquina. Então, depois que ele faz essa extração, ele tem que fazer, né, a execução, de fato, deste malware. Então, esse foi um dos testes que a gente fez, justamente para entender como funcionava a plataforma a nível de execução de script.
Então, obviamente, a gente, quando executa isso, a gente vê que ele trabalha de uma forma correta, né? Ele executa dentro da máquina e a gente consegue ver já que as extensões mudando para WANADecrypt.exe, ou seja, ele sofreu a infecção e, de fato, o script dentro dessa máquina Windows 7 está totalmente funcional. Então, a gente vai perceber que, ao longo do vídeo, aqui na parte de trás, ele já vai mudar a coloração, né? Por quê? Porque ele sofreu a infecção e agora vai vir o bom e velho ransomware note, né? Que é aquela mensagem dizendo you lose, você perdeu, né? Estão com os dados infectados. Então, para quem nunca viu uma infecção de ransomware, é assim que funciona, tá, galera? É nessa pegada aí. Então, já vou voltar ao snapshot, porque depois a gente vai trabalhar no processo de aplicação da política. Já vimos que ele está funcional, esse script, certo? Então, funciona para o Windows 7. Agora eu vou fazer o mesmo processo de infecção para o Windows 10, né? Então, eu vou seguir a mesma ideia. A gente tem aqui um PowerShell, né, para fazer o processo de infecção no Windows 10, para seguir a mesma ideia. Então, eu comecei a executar aqui o WannaCry novamente. Obviamente que o comportamento para cada sistema operacional, ele é diferente, né? A gente consegue notar e perceber isso. E, inclusive, o processo de aplicação de policy também é diferente. Ele ele tem um pequeno delay, dependendo do sistema operacional que está aplicando essa determinada policy. Então, isso que é interessante. Então, bacana. Estou lá fiz o processo, ele também baixou aqui, como a gente consegue ver, né, o executável aqui do WannaCry, esse hashzinho aqui do WannaCry, e agora, automaticamente, ele vai começar a fazer o processo de execução desse binário para fazer o processo de infecção dentro deste meu ambiente. Então, aqui ele segue esse processo de infecção, né, e vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Windows 7, né? Ele executou o script, ele extraiu, como a gente pode ver aqui, né? E, de fato, começou o processo de execução. A gente vê que ele, de fato, também gerou o WannaCry Decryptor aqui, que seria a tela que a gente executaria para colocar a senha, né? Para fazer o decrypt, entre aspas, dessa informação, se a gente pagasse, obviamente, o atacante, né? A parte do background aqui também vai alterar da mesma maneira e vai gerar o ransom note que a gente falou e que a gente percebeu, né, que aconteceu no Windows 7. Então, a gente vê que o script está funcional para ambas as plataformas. Agora, a gente precisa, de fato, testar para ver se ela realmente está funcional no processo de policy, né, se a policy está funcional. E aí que entra esse processo que eu comentei para vocês, de utilizar o delay de policy ali para fazer o processo de infecção, certo? Vou passar um pouquinho mais para frente aqui, até aparecer um ransom note aqui. Beleza, apareceu aqui, também está infectado. Agora eu preciso voltar, e agora vamos fazer o ataque usando esse delay de policy, tá? Então, vou passar um pouquinho para frente aqui. Então, percebam que eu entrei na policy aqui, que estava como no policy, né? E agora eu vou fazer o set, né? Vou setar essas policy para ambas as máquinas, né? Então, está com tudo desabilitado para essas mesmas máquinas. Vou começar a setar a política aqui, deixa eu vir aqui, selecionei elas para mostrar para vocês, né? Eu vou aplicar a policy, set policy, e vou, de fato, aplicar essa policy como thread hunting, que é o nome da policy que eu nomeei. A gente vê que aqui é meio-dia 23, é a hora que a gente faz a aplicação dessa policy. A partir desse momento, ele está enviando, né? Foi enviado para os dois sensores, apareceu em verdinho. Então, a partir desse momento, em teoria, ele já está aqui, né? Sendo enviado. Aqui, só para mostrar para vocês que as policies, elas estão todas elas aplicadas. Então, está tudo dentro do script normal. O grande detalhe é esse delay, né? Vou passar um pouquinho para frente aqui. Se vocês olharem aqui, ó, percebam que ele está como os sensores assinados, né? Então, tem duas policies que estão assinando ela, e só que ele também tem uma informação de não compliance sensor aqui, ó, que é uma forma que a Cybereason utiliza, né, para que quando realmente, de fato, o sensor recebeu essa aplicação dessa policy. Então, mas de uma certa forma, quando a gente tenta selecionar, ele já está aplicado, mas tem esse delay aí, né, de informação de quanto tempo ele demora para assinar isso. Então, a gente segue, a gente vê que é meio-dia 28 aqui do dia que eu fiz o teste, então, estamos falando de mais ou menos um minuto e pouco, e a gente segue para, de fato, a execução deste malware, né? Então, vamos fazer a infecção utilizando o Windows 10, então eu rodei o script para infectar no Windows 10, e também estou rodando aqui agora no Windows 7. Vou seguir o mesmo processo para ambos os sistemas operacionais. A gente vê que é meio-dia e 28, ou seja, passou-se mais ou menos uns 2 minutos daquele processo de aplicação de policy. Então, a gente percebe que o WannaCry no Windows 7, ele vai rodando,
né, o mesmo processo de infecção, e agora, em teoria, ele deveria baixar, né, este arquivo aqui como ele baixou. Quando ele fizer essa extração, ele deveria blocar, né, porque se ele está em uma apólice aplicada, ele deveria fazer esse processo de bloqueio, certo? Então, aqui que é uma coisa interessante que vai acontecer, é que no Windows 7 ele tem um delay maior no processo de aplicação. E aí, claro, conversando com o vendor, né, a gente conseguiu adequar justamente essas informações do tempo médio e de qual a relevância, né? Porque imagine o seguinte, a gente tem muitas vezes uma região que recebe uma proteção de um endpoint e que fica longe da matriz. Então, obviamente, ela vai ter um delay de internet para qualquer sensor de segurança. Então, não quer dizer que é um problema da Cybereason ou de um outro provedor. Então, a gente vê que no Windows 7, de fato, houve a infecção, mesmo com esse delay, né? Ou seja, dentro de 2, 3 minutos aqui, a máquina, de fato, foi infectada novamente, mesmo setando a pólice, mesmo ele já estando com as pólices, né? Demorou esse envio, né? Esse heartbeat acontecer. Então, com o Windows 7 não foi efetivo. Mesmo ele sendo homologado, mesmo ele seja um software validado. E aí entra, talvez, algumas pessoas talvez estejam se questionando, mas eu não uso mais o Windows 7, Felipe. Bom, que ótimo, que não utiliza, mas ainda tem muita empresa que usa, né? Infelizmente. Então, por consequência disso, neste caso, por uma questão de delay na aplicação da policy, né, o atacante poderia rodar esse script e ainda assim infectar a máquina, né? Então, no caso do Windows 10, a gente vê que o comportamento foi um pouquinho diferente. Quando a gente volta para o Windows 10, a gente vê que ele tem um erro aqui, ó, tá vendo? Justamente porque ele foi bloqueado. Então, a gente consegue ver que, de fato, houve o processo de infecção, né, mas no caso do Windows 7 houve esse delay que acabou ocasionando a infecção. Antes desse, esse aqui foi um segundo teste, como vocês viram, foi um reteste, né? Então, no primeiro momento, eu infectei as duas máquinas, e no reteste, o vendor arrumou essa questão do Windows 10, e na questão do Windows 7, por mais que ele ainda seja homologado, né, pelo próprio vendor, eles estão organizando essa questão de como diminuir esse update. Mas isso não é uma questão deles, é uma questão muito da banda de internet, né? E principalmente por ser uma solução em nuvem. E o outro teste que eu quero mostrar para vocês, aí vem uma coisa interessante que eu usei com todos os players, foi em cima do CrowdStrike, né? Que trabalha somente com machine learning, né? Ele não trabalha com uma solução baseada em assinatura. Então, aqui a gente vê a console do CrowdStrike, uma coisa interessante, eles não utilizam o conceito de full scan, que todas as soluções de segurança, ou a grande maioria, trabalham, que quando eu rodo um scan dentro de um ambiente, para que eu veja a análise desse ambiente, né, veja se tem algum malware lá dentro. Geralmente, quando tu instala um sensor de segurança, a primeira coisa que tu faz é rodar um full scan, né, para ver se tem aquele malware, aquele arquivinho craqueado lá dentro, e assim por diante. No caso da Counter-Strike, eles não trabalham com isso. Por isso que eles levam muito essa bandeira do ganho de hardware, né, ganho de performance do hardware, porque como eles não trabalham com full scan, não tem um agente ali no real time trabalhando, então, por consequência disso, é que eles evidenciam isso, tá? Então, aqui só para vocês entenderem o teste que eu fiz lá com eles. Então, aqui está a máquina virtual que eu mostrei anteriormente, né? Realmente está com as políticas todas elas aplicadas, seguindo um processo de política default sugerida pelo próprio fabricante, certo? E, bom, legal. Se a gente setou as políticas do fabricante, vamos dar uma olhadinha que políticas são essas. Deixa eu passar um pouquinho para frente aqui. Eles têm várias políticas, né? Então, essa aqui, por exemplo, de Next Generation Antivírus, eles têm um Cloud Anti-Malware, tem um Adware e o PUP, que é o bom e velho Potential Wanted Programs, né, que eles têm. Eles já sugerem que seja o Detection no modo agressivo, né, e a prevenção no modo Moderate, então esse é o próprio default que eles utilizam, né, e aí, uma das coisas que a gente consegue perceber é que eles não têm aquele agentezinho, aquele agent, né, aqui no cantinho do computador. Por quê? Porque eles não instalam o binário, então eles não têm o full scan, então isso está, inclusive, na documentação deles, né, dentro do processo de instalação, eles falam, vocês não vão ver o nosso bináriozinho ali instalado, porque a gente entende que isso vai gerar uma carga, né, vai onerar a carga do hardware. Então, eles falam justamente isso aqui, né, faz a instalação, o bom e velho next, né, e para não ter essa perda, eles falam justamente isso, né, para garantir, né, que está rodando bem essa aplicação. Não vai mostrar o ícone aqui, mas basicamente a gente tem que verificar se ele está instalado diretamente no próprio ícone da Microsoft ali, né. A gente vai lá em vírus e antivírus da Microsoft e ver se está instalado. Então, eu vim aqui para mostrar para vocês, de fato,
a solução está instalada. Neste caso, os testes que eu vou realizar, eles são totalmente baseados em malwares reais. Então, um dos testes que eu realizei, eu fiz uma bateria de testes, mais ou menos uns 5 ou 6, vocês podem me procurar depois que eu falo cada um deles detalhado, mas eles seguem a mesma primícia, né? Então, que primícia foi essa? Primeiro eu baixei esses 33 folders que vocês podem ver aqui do meu lado esquerdo, tá no meu lado esquerdo do monitor, talvez vocês estejam direito, que é justamente, tem aqui 33 folders, tá? Aqui embaixo está 34, mas é que tem um folder aqui que está escrito como new folder, né? Então, são 33 folders. Dentro desses folders, a gente vê malwares do tipo para Android, backdoors, cryptolockers, que são ransomwares, malwares que são do Equation Group, que é um grupo de APTs, do Lázaro, OSX, que são malwares do tipo Matcho para iOS, vários ransomwares, e alguns VBS também com estratégias diferentes. Então, o primeiro teste que eu estou usando aqui é o teste de que se algum usuário recebeu um e-mail zipado, né, e ele vai extrair esse zip dentro da sua máquina para fazer uma análise de proteção por assinatura. Então, esse é o primeiro mindset que eu estou rodando aqui. Ou seja, eu baixei 33 repositórios, todos eles maliciosos, eu baixei, inclusive, do Dezu, como estava escrito ali no título, né? Então, o Dezu é bem conhecido pela comunidade, né? Dentro do GitHub, tem vários malwares reais lá. Então, a primeira coisa que eu fiz foi extrair esses malwares, para que esses malwares batessem na máquina, né? Claro que eles não estão em execução, obviamente, mas eles foram extraídos e, a partir deste momento, todos eles constam dentro da minha máquina. Ou seja, é como se eu estivesse trazendo um ladrão para dentro da minha casa, né? Ele não está roubando nada, mas ele está aqui dentro, né? Porque eu só faço análise comportamental. Essa é a premissa da Counter-Strike. Lembrando que todos esses testes foram realizados pelos mesmos players, né? Então, quando a gente executa isso, a gente percebe que não existe uma movimentação do antivírus. Porque, de fato, ele não faz a tratativa de assinaturas, ele não tem uma tratativa de detecção baseada em assinatura, né? Inclusive, tem isso na documentação deles, né? Eles chamam de signless, se não me engano, que é sem assinatura, né? Mas pode ser que eu esteja errado no termo, mas está no relatório lá que eu escrevi para eles. O termo baseado na documentação deles mesmo, né? Então, porque, de fato, não tem uma tratativa, né? Então, a gente percebe que não houve detecção. Se a gente começa a abrir os repositórios, né, a gente vê que todos os malwares estão lá dentro, né? Ou seja, tem malware. E aí, de novo, o ladrão está dentro da minha casa, mas ele está quieto, né? E aí, será que existe algum malware que está ali dentro que tem um processo de alguma técnica de sleeping, né, que é o tempo que ele fica quietinho e só executa depois de X tempo? Então, esse é um ponto interessante. O segundo teste, vou passar mais para frente aqui, para a gente ganhar tempo, que eu fui abrindo todos eles. Na verdade, eu mudei a configuração dele aqui para deixar mais agressivo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui essa troca de política. Vou botar mais para frente aqui, que eu coloquei para mais agressivo, na verdade, né? Não coloquei no modo paranoico, que a gente chama, mas eu coloquei no modo mais agressivo, né? Então, mas vamos lá. Não, isso aqui era para provar que, de fato, não houve nenhuma detecção naquele dia, né? Então, de fato, eu executei, eu fiz a extração, mas nenhuma malware foi detectado. Ele não baseia nada em assinatura, né? Então, perfeito. Depois disso, o que eu fiz? Eu copiei estes... vou passar aqui. Eu copiei todos esses folders que já tem os malwares lá dentro e estou levando eles diretamente para aquela pastinha new folder. Por quê? A minha ideia aqui é fazer manipulação de artefatos. Eu estou manipulando eles dentro do meu ambiente, estão vendo? Eu peguei todos aqueles 32 folders, eu deixei um de fora aqui, casualmente, estou vendo agora que são 32, e joguei eles para dentro desse new folder, como um segundo teste. Então, o primeiro teste foi o quê? Eu baixei os arquivos e extraí ele do zip. Não teve detecção. O segundo é copiar esses artefatos maliciosos, dentro deles estão todos os malwares, como a gente está vendo no vídeo, e quando eles fazem esse copy-paste, né, esse copia e cola, eles estão gravando um novo hash dentro, parte do bloco de disco. Então, se tu tem um serviço de real-time habilitado, ele deveria fazer uma inspeção nesse conteúdo. E como eles não têm essa função de real-time habilitado, né, nesse sentido de assinatura, então, que fique claro isso, é sentido de assinatura, ele não detectou nenhum desses malwares, nem os antigos, nenhum desses dois comportamentos, né? Então, como ele não detectou nem no primeiro teste que eu fiz, nem no segundo, o terceiro teste seria o quê? Seria eu rodar o full scan, para pegar o que ficou. Como ele não tem, eu tive que fazer um teste de execução. E nenhum dos outros players eu precisei fazer, porque o teste era baseado em assinatura e não em execução. Então, o que eu fiz? Eu gerei primeiro o snapshot, e aí vamos começar a executar malwares para ver, de fato, esse comportamento. Já que eu estou com todos os ladrões aqui dentro,
vamos começar a rodar esses bichinhos aqui dentro, né? Que daí vamos ver como é que ele está trabalhando de fato no processo de execução. Quando a gente executa o primeiro, que é o Answer Server, a gente já tem um comportamento interessante. A gente vê que ele de fato bloqueia, né? Pô, começou a ficar legal, ele começou a ter um comportamento bacana. Vamos para o segundo, eu fiz umas alterações aqui no CryptoAll, tentei executar, melhor, o Mamba, né? Eu vim para o Mamba aqui, tentei executar, percebam que ele já recebe uma notificação do próprio Windows que não pode acessar o arquivo, e já vem o bloquezinho e a exclusão do arquivo, ou seja, né, a plataforma está trabalhando bem, ela foi lá e bloqueou. Vamos pegar o patch aqui, que eu vou ter que renomear eles, porque está com binário. Vamos renomear eles aqui, colocar como executável, vamos executar os bichinhos. Vou passar para frente aqui, vamos executá-los, beleza. Está tudo ali, agora vamos começar a executar eles, para ver de fato se eles são maliciosos ou não, né? E principalmente qual que é a tratativa que o antivírus está fazendo nesse sentido, né? Então, beleza, temos os executáveis ali, quando a gente tenta executar ele de fato, a gente percebe de novo o mesmo comportamento, foi bloqueado baseado num behavior, né? Então, isso que é legal. Né? E olha que legal, eu botei ali, se a gente passou meio rápido, né? Mas se a gente vê, quando eu botei executável, a gente percebe que ele muda, né? A carinha do malware, né? Justamente esse ícone fica dentro da seção RSRC, né? Que a gente chama, que é a seção de fato onde tem isso. Bom, e aí eu segui fazendo alguns testes, e aí eu cheguei nesse outro malware aqui, que é um malware chamado New Love, né? A gente vê que ele vem num arquivo zipado, né? Quando tu extrai ele, e aí ele gera um outro arquivo de zip que não tem senha neste caso. Quando tu extrai ele tem várias informações lá dentro, tem um próprio main menu ali em JavaScript, só informando parte do código, que é um script que não é executado em si, né? Mas, de fato, a gente tem um arquivo aqui em cima em VBS, né? Que, de fato, um arquivo que pode... De fato, é o arquivo malicioso. Quando a gente tenta executar, vejam o que acontece. Eu tento executar ele, e ao executá-lo dentro do ambiente, não aparece aquele alerta do Windows. E não aparece nem o bloco aqui. O único comportamento estranho que a gente começa a ver é o alto consumo de CPU aqui, ó. Estão vendo? E aí, quando a gente olha para o source code mesmo, de fato, deste malware, a gente começa a ver que, de fato, ele é um Windows Script Shell que está sendo executado, né, nessa máquina. E olha que interessante, quando a gente olha aqui embaixo, ó, ele tem uma função para criação de extensão de docs, XLS, MVP, MP3, text.jpg, ou seja, ele vai mudar todas essas extensões aqui para esta nova extensão chamada .vbs. Então, prestem bastante atenção que quando a gente olha esse source code aqui, né, esse código, de fato, ele vai renomear, né, a ideia desse malware no final do dia é mexer na chave de registro e fazer um renomeio, né, baseado nessas extensões para o .vbs, deste malware, utilizando essa função de Windows Script Shell baseado no próprio VBS que está sendo executado. Então, eu comecei a ver que há um alto consumo de CPU. E quando a gente tenta identificar o que é esse CPU, a gente vê que, de fato, é a função do Windows Based Script Host que está rodando. Ou seja, alguma coisa está rodando no background e a máquina não está vendo. Lembrem que tudo isso aqui é malware real, né? Então, não façam isso em casa, se forem fazer, façam no ambiente controlado, né? E a gente percebe que alguma coisa está acontecendo, está estranho. Só que a gente não sabe o que é. E aí eu me pus a pensar, cara, o que pode ser isso? Aí eu comecei a testar e aguardar e ver que tem um determinado momento que ele gera esse pop-up aqui, ó, dizendo que você tem alguns arquivos que está esperando para executar. Ele automaticamente gera uma mídia, uma ISO, né? Esse malware, ele gera uma ISO para se auto-executar lá dentro do ambiente. E ele tem um setup, tem todo um processo lá de como ele vai executar, e novamente a gente consegue ver esse ponto .vbs, né? Que está aqui, esse desktop.ini.vbs, tá vendo? E olha, ele está falando, ó, tem alguns arquivos aguardando para serem gravados. Ou seja, tem alguma coisa rodando no background, mas a gente não sabe o que é, certo? Então, eu também não executei. Eu pensei, talvez não seja, talvez seja só um script qualquer, né? Deixa eu passei sem querer para frente aqui, deixa eu para a parte final aqui. Vamos começar a executar, então, outros scripts. Eu comecei a pensar, né? Vamos rodar outros malwares para ver se a engine está detectando, né? Se, de fato, a engine de detecção deste malware está funcional. Eu tentei rodar um outro malware aqui, um outro VBS. Obviamente, deu erro, porque eu já estou utilizando esse serviço, né? Já tem esse serviço está rodando, então, obviamente, ia dar erro. Então, não funcionou nada aqui nesse sentido. Segui a linha de pegar um outro malware aqui, né? Um outro Trojan do Stuxnet. Tentei rodar e eu vi que ele realmente bloqueou. Como ele bloqueou, significa o quê? Que a engine de detecção, de fato, do Counter-Strike está funcionando.
Ou seja, eles realmente estão funcionais para fazer o bloqueio. Só que alguma coisa aconteceu com esse VBS que não bloqueou, né? Então, eu renomeei aqueles arquivos ali que eu já conheço, sei que são malwares, né? Olha que interessante esse aqui, ó. Eu renomeei para .exe, né? E ele gerou uma imagem de como se fosse um media player, né? Justamente porque isso aqui fica na seção RSRC, como eu tinha comentado para vocês. Então, quando a gente tenta executar ele, é um binário, de fato, para executar, e, novamente, CrowdStrike bloqueia. Então, gente, o que está acontecendo? Está tudo funcional, em termos de antivírus, mas está rodando um VBS no background. E aí a gente começa a analisar e aguardar o que pode ter acontecido, né? O que está acontecendo, e presta atenção no que vai acontecer agora. Pau! Os arquivos foram todos alterados para .vbs. A máquina, de fato, agora foi infectada por este worm. A gente começa a abrir os malwares lá, ó, todos eles estão com as suas extensões alteradas, estão vendo? Ou seja, a máquina foi infectada com este malware. Todos eles foram alterados baseado neste worm. A gente vê o ponto .ini aqui, ou seja, a máquina foi tudo infectada, o negócio agora é voltar o backup. E aí, com isso, a gente termina o nosso bate-papo, e aí eu acho que a gente terminou exatamente com 1 minuto. Oi, Felipe, tudo bom? Com relação aos comentários, deixa eu ver se tem algum aqui. O Siria que estava falando. Felipe Pires, obrigado pela presença. Boa tarde a todos. Mais uma Latinoware compartilhando conhecimento. Obrigado. Grande, Siriaco. Prazerzaço, cara. Prazerzaço estar com vocês aí. O Adriano comentou, muito interessante, valeu, muito obrigada. Então, já estamos impactando vidas aqui. E acho que foi isso. Esses foram os comentários de hoje. Legal. Para quem quiser, depois tem o meu GitHub, tem alguns testes que eu fiz lá, algumas análises de malware, e os artigos como um todo, eu vou publicar todos eles lá. Né? Tem alguns deles da CrowdStrike já está lá, e eu tenho conversado com alguns dos players de segurança. O intuito é ajudar, né? E a gente tem muito trabalho para fazer e muito conhecimento para compartilhar com a galera aí. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês aí. Para mim é uma honra fazer parte da família Latinoware, e obrigado de novo aí pela oportunidade. Olha, quem quiser checar de novo a palestra, vocês podem voltar no vídeo, que aí vocês podem olhar uma parte que vocês perderam, não conseguiram anotar, tem dúvidas, vai ficar aqui online. Todas as palestras também estão gravadas, vocês podem assistir os outros palcos e continuem seguindo a gente nas redes sociais. Obrigada, Felipe. Tenha uma boa noite. Valeu, gente. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada a todos por toda a participação aqui no